Olá, querido aluno, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula do nosso mini curso gratuito de psicanálise e eu te prometi falar nesta aula sobre mecanismos que impedem o acesso ao inconsciente, né? O que Freud chamou de mecanismos de defesa do ego, tá? Mas o que é ego? Ego é o seu eu, tá? Mas eu vou deixar para explicar essa questão em uma outra oportunidade, tá bom? Vamos focar aqui nos mecanismos de defesa. Então, os mecanismos de defesa do ego ou da mente, tá? Eles são sistemas que a mente cria para impedir o acesso aos conteúdos reais do inconsciente, tá? Porque ele entende e é desconfortante relembrar, acessar os conteúdos que estão lá, tá bom? E eu quero te falar hoje sobre dois mecanismos de defesa que são atualíssimos, tá? Que são muito reais e você vai ver que eles estão presentes em nossa vida sim, tá? O primeiro é a projeção. O que é a projeção? Projeção é quando a pessoa projeta sentimentos, emoções que estão nela no outro. Ou seja, em vez de ela assumir que é ela que está com aquele problema, que é ela que está com aquele sentimento, que é ela que está com aquele desequilíbrio ou coisa parecida, projeta no outro. E muitas vezes persegue o outro por causa disso, muitas vezes chega a dizer que é o outro que está perseguindo ela, e aí vem a síndrome de perseguição, né? Pensa que o outro está perseguindo, mas não está. Ela está projetando coisa nela no outro, entende? Muitas vezes ela criou um certo interesse por aquela pessoa, mas diz que é a outra pessoa que está olhando para ela, e assim acontece essa projeção de várias maneiras, com vários formatos, entende? Porque a mente faz isso para não assumir o conteúdo real que está em si, tá? E principalmente para não revelar o que está lá oculto no inconsciente da pessoa. Então, em vez de assumir o que está realmente nela e que é ela realmente que está com tal problema, projeta-se no outro e começa a enxergar muitos e muitos e muitos e muitos defeitos no outro para poder muitas vezes encobrir algo em si, tá? E isso ocorre inconscientemente, tá bom? Nem todo mundo tem consciência que isso está ocorrendo na sua mente, tá? Gravou? E o segundo mecanismo de defesa que eu quero te falar nessa aula é ou melhor dizendo, é a introjeção, tá? A introjeção é o contrário da projeção que eu falei há pouco, tá? Então, o que é a introjeção, que é o contrário da projeção? A introjeção já é o inverso. Em vez de ela projetar coisa nela no outro, ela projeta coisas do outro em si. E com isso cria uma identificação. Por quê? Porque muitas vezes ela tem um complexo de inferioridade, tá? Ela tem uma lacuna, uma carência muito grande na vida dela, entende? E para encobrir isso e para não querer lidar com isso e os porquês dessa carência e os porquês dessa lacuna, ela projeta coisas do outro em si, tá? De que maneira? Não é errado você se espelhar em alguém, você ter uma referência, mas é ruim quando você quer ser o outro. É ruim quando você não tem uma identidade própria. É ruim quando você anula o seu próprio eu para viver o outro, para querer ser só como o outro, para querer fazer somente tudo o que o outro faz e para amar sempre as coisas do outro e não pensar em si e amar a si também. Então a introjeção, ela faz isso, pega características do outro, do objeto externo e coloca em si, para poder não olhar para si, não assumir o seu próprio eu, não entender suas próprias lacunas, tá? A introjeção, ela tem uma característica boa na fase da infância, né? Que a introjeção ela é boa, positiva para a formação da personalidade, para a formação de uma coisa chamada superego, que eu falaria em uma outra oportunidade. Mas na fase adulta, quando a introjeção ela é exagerada, ela causa uma anulação do eu em prol do outro, entende? Porque a dificuldade de olhar para si, de entender e lidar com seus próprios medos e terrores é desconfortante e a mente cria isso.
Tudo isso para não poder acessar o inconsciente, tá bom? Para poder encobrir os conteúdos inconscientes. Então, espero que você tenha gostado desta aula, aprendido, anotado. E se você tem alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta, pode fazer, pode interagir comigo, participe, tá? Tire suas dúvidas e vamos com força nesse curso. E eu te aguardo para a próxima aula, porque tem mais conteúdo para você, tem mais material para você, tá bom? Vamos lá então? Forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.